eu mudei um pouquinho, mas o tema dele seria, não vou conseguir lembrar agora, mas enfim, coloca para mim, meu filho, a primeira imagem aí do Data Show, e já deixa ela aí, que se precisar eu mudo. Coloca a mão no ombro de alguém aí perto de você, dá um conselho, não, do PowerPoint que eu te passei, dá um conselho para essa pessoa, fala assim, ó: faça da sua vida inesquecível. É interessante que cada um de nós podemos sim fazer da nossa vida inesquecível. Mas quando se fala sobre fazer da nossa vida inesquecível, não é para nós mesmos. Você vai ver que existem pontos da sua vida, momentos da sua vida que você nunca vai esquecer. Na maioria das vezes, o momento ruim. É impressionante como os momentos ruins, eles ficam mais calcificados na nossa memória. Aquela briga intensa que você teve com a sua esposa ou com o seu esposo, aquele dia que te deu vontade de fugir de casa, um acidente, uma palavra que alguém fala, sim ou não? Isso tudo gera memórias em nós. E às vezes, e eu estou falando para você aquilo que mesmo eu vivo, às vezes a gente precisa buscar na memória, e a Bíblia fala sobre isso, uma boa lembrança que nos traz esperança. É interessante que a Bíblia não fala, traga à memória aquilo que um dia foi ruim, por quê? Porque já está na memória, já tem uma impressão ali do que foi ruim, que a gente não consegue esquecer por mais que a gente tente. Você vai conseguir esquecer quando você resolver o problema de fato e verdade, quando você ressignificar aquela situação, aí sim você esquece e transforma aquilo em bênção. Mas viva uma vida inesquecível, e se é para ser inesquecível, precisa ser para as outras pessoas. As pessoas precisam ver em nós algo que elas vão se lembrar, e precisa ser bom. Eu fiquei surpreso com o testemunho do pastor Jarley sobre o negócio do barro. Quem ficou? Rapaz, eu nunca imaginei que o meu pastor tinha feito um negócio desse, não. Eu falei, ele é gente mesmo, ó. Glória a Deus, né? Então, quando ele contou, eu cutuquei minha esposa e falei, olha aí, vida, ele foi mais à frente do que eu já dei birra, irmão, por causa de mulher faladeira. Qual marido que nunca deu? Hã? Eu já. Hã? Não, ele surpreendeu todo mundo. Ele foi além da cultura. Tanto é que Deus pegou ele no mesmo dia. Eu normalmente, Deus me pega um pouco depois, né, Fernando? É uns 3 dias para lá, né? Mas aquilo ali ficou inesquecível. Quando o pastor William contou que acumulou uma dívida de R$1 milhão e que não conseguia pagar, eu olhei para a pastora Elaine, ela estava chorando de ver ele contando aquele testemunho, porque agora eles vivem a vitória, ele já pagou, falta pouco para terminar de pagar. Ela saiu da depressão, saiu das doenças que aquela dívida gerou nela. Então eu vi uma mulher, uma esposa, chorando de alegria de ver o esposo contando a vida dele ali, e foi um momento difícil. E eu vou te falar, até o último suspiro da vida deles, eles vão se lembrar daquilo ali, é inesquecível para eles, mas vai ser esquecível para aqueles que estão do lado de fora. Você acha que a igreja vai se lembrar disso? Não vai, porque a igreja vai se lembrar das coisas boas que eles fizeram. Os amigos vão se lembrar das coisas boas. A pergunta que eu quero fazer para você, para eu começar e terminar a minha introdução é: o que as pessoas vão lembrar de você? Essa aqui foi a parte que me chocou lá em Brasília. Tem uma data inicial, eu já cheguei a falar sobre isso aqui. Tem uma data inicial, 1969 até 2059. Nós não chegamos em 59 ainda, irmão. Claro que isso aqui é uma ilustração, mas eu quero que você entenda que existe uma data de nascimento ali e existe uma data de óbito. E o que mais me impactou foi ele apontar aquele risquinho que está lá no meio e falar assim: essa aqui é a sua vida.
entre a data que nós nascemos, a data que nós vamos falecer, é aquele risquinho. Apóstolo, meu risquinho muda do seu? Muda, de acordo com as suas decisões, assim como as minhas decisões. É o nosso jeito de viver esse traço é que vai tornar a nossa vida esquecível ou inesquecível. Vocês estão me entendendo? Estão aqui comigo? Sim ou não? O que você está fazendo então para ser inesquecível? O que você tem feito da sua vida para ser inesquecível? Outro dia a apóstola postou uma foto antiga nossa, tanto no grupo da igreja quanto nos status. Uma foto do Fabrício tocando teclado, eu com roupa social tocando violão lá na igreja que nós congregávamos juntos, onde eles me ensinaram a adorar o Senhor. Foi a Esther, o Fabrício, o Silmar, o Joabe que me ensinaram, irmãos, a adorar o Senhor. Eu dei problema, lembra, Fabrício? Eu dei canseira para vocês, foi ou não foi? Ixi, eu dava birra e ia embora. Eu queria que eles ensaiassem igual a gente ensaiava no mundo. Eu dei canseira. O dia que o Joab chegava e falava, dá um sol aí, e começava, eu falava, o que eu vim fazer aqui? Não vai ensaiar? Inesquecível aquele momento, porque foi um momento muito ímpar, onde eles me ensinaram o melhor que eu tenho hoje. A minha maneira de adorar o Senhor, seja aqui, seja ali, seja onde for. Inesquecível. O que você tem feito para tornar a sua vida inesquecível? Como as pessoas irão se lembrar de você? Elas vão se lembrar de você com saudade? Ou elas vão dar, graças a Deus, foi tarde, demorou? Será que as pessoas vão sentir sua falta ou vão dizer, o mundo ficou melhor sem ele ou sem ela? Qual a lembrança você tem deixado para as pessoas que estão próximos a você? Eu gosto quando o Rafael vai cuidar do meu pai para mim, mas a Juliana, porque meu pai, ao contar as histórias dele, ele ensina muito o Rafael, e o Rafael põe as frases do meu pai nos status. Eu falo, rapaz, olha só para você ver. E essa semana, sentei na mesa com meu pai, como sempre, ele começou a contar as mesmas histórias de ontem, só que de repente saltou uma história nova. Ele trupicou na própria história e contou o que ele não deveria ter contado. Descubro eu, aos 46 anos, que o pai do meu pai não cuidou dele e ele foi adotado por um outro pai. E eu falei, pai, essa história aí é nova para mim. Cheguei a perguntar para minha irmã se ela sabia. Ela falou, não. Eu falei, então, e agora? Descobri que o meu avô não era meu avô. Mas você não conheceu o seu avô? Eu falei, não estou preocupado de ter conhecido o meu avô. Não, eu estou preocupado nas regiões espirituais. O que isso pode estar gerando em mim? Qual o legado isso está trazendo para mim? Porque quando ele falou do pai genético, ele falou com ódio. Ele falou aí, os meus irmãos, tudo um era farmacêutico, o outro era isso, o outro era aquilo, outro, eu era capinador. Eu falei, ixi, né? Então ele trupicou ali em uma lembrança ruim, que ele guardou por muito tempo, e que de repente escapuliu. E agora estou eu orando para que o Senhor me revele se tem alguma maldição que eu preciso quebrar, irmão. E olha que eu já quebrei maldição para o arco da véia. Qual legado você tem construído para o futuro? Apóstolo, o que é legado? Legado é isso aí, ó. A propósito, legado é tudo aquilo que você constrói e transmite com sua própria vida. Ou seja, às vezes a gente pensa que legado é só a parte boa. Não! A parte ruim da sua vida está construindo um legado que vai ecoar. Qual legado você tem deixado? Qual a história vão contar de você? Legado é ensinado com a própria vida. Legado tem a ver com fé, visão, valores e exemplo de vida. O exemplo que a sua vida traz, qual é? Qual a história vai ser contada da sua vida? Alguém que nasce para ser inesquecível faz exatamente isso. Note comigo.
Eu não vou poder ficar seguindo lá não, porque esses data show aí ficam longe para mim. O verdadeiro legado é aquele que permanece na memória de Deus e dos homens. Deus se lembra com orgulho da vida que você está vivendo? Deus se lembra com orgulho do que você está construindo? Deus se lembra com orgulho de estar dentro da sua casa, vendo como você vive em família? Deus tem orgulho de dizer: esse cara aqui é meu filho, porque ele trata a esposa dele como a Bíblia diz. Deus tem orgulho de olhar para você, mulher, como esposa, e falar: ela é minha filha, porque ela trata o esposo dela como a minha palavra diz que ela precisa. Será que é assim que Deus tem se lembrado de nós? E só existe legado onde existe aliança. Legado sem aliança é tragédia. Legado sem aliança é tragédia. Eu gosto quando o Senhor me coloca em crise, irmão. Eu estou em crise de Brasília, agora eu fiquei crise sobre crise depois da conferência. Eu estou em crise. Só que de Brasília eu conheci um apóstolo chamado Gilson. Sentado à mesa, ele me disse na maior tranquilidade do mundo, contando um panorama bíblico, um estudo bíblico, que eu preguei o bom samaritano 14 anos da minha vida errado. Fabrício, aí é porque eu não tinha cabelo, eu tinha acabado de rapar, senão eu arrancava. Eu falei, eu parei a conversa, falei: apóstolo, fala de novo. Ele é aqui, ó, vou te mostrar, abre aí. E ele, pois eu abri a Bíblia, lê em tal texto, lê em tal texto. Eu fui lendo, eu falei: meu Deus do céu, acabou a mesa para mim, irmão, não quis nem comer. Eu fui pedir perdão para o Senhor por ter pregado o bom samaritano errado, como eu preguei durante tantos anos. E eu já estou orando para que o Senhor me permita pregar o bom samaritano. Ele ainda não me permitiu não, eu queria pregar hoje, mas ele ainda não me permitiu. Não só a parte do bom samaritano, tantas outras. E aí, entrando em crise, eu comprei uma nova Bíblia essa semana. Peça por quê? Porque se eu ler a Bíblia que eu estava lendo, eu vou dentro da revelação que eu já tive. Então eu compro uma Bíblia nova, porque eu vou riscar, escrever. E a minha Bíblia nova, que chegou no sábado da conferência, está ali tudo riscada já, os 5 primeiros capítulos dela. Outra tradução, agora eu comprei a ACF, Almeida Corrigida Fiel. E eu encontrei ali, lendo, porque a hora que eu fui começar a ler, eu comecei hoje, irmão, minha Bíblia nova. Eu falei: Senhor, eu preciso, com muito amor e carinho, Senhor, eu preciso que o Senhor revele a mim aquilo que o Senhor nunca revelou, porque eu não posso mais sentar numa mesa e viver o que eu vivi. Eu apresentei para ele a mesa do apóstolo Gilson, que eu tenho o telefone e eu estou conversando com ele. Eu vou trazer ele aqui esse ano que vem, mas não é para conferência não, eu vou trazer ele para um seminário. Um seminário escatológico, de escatologia, um seminário pesado. Nós vamos lançar aqui, irmãos, o flyer aí do seminário. Quem quiser vir, vem, quem não quiser, não vem. Vai ser cobrado, não vai ser barato, porque ele vai vir dar aula para nós. Ele não vai vir pregar para a igreja, ele vai vir dar aula para quem quer crescer. Eu quero pôr todo mundo em crise, eu não tenho que ficar em crise sozinho. E aí saltou da palavra um texto bíblico que eu já preguei um monte de vezes, só que não preguei errado não, graças a Deus. E eu saí lá de dentro, lá depois de 3 horas de leitura bíblica, em 4 capítulos. Pastor Fabrício, 4 capítulos, 3 horas de leitura bíblica. Eu saí lá de dentro, os primeiros que eu vi foi a Amanda, o Davi, depois o Luiz chegou. Quem estava mais? Miqueias. Eu já cheguei derramando para eles tudo ficou louco. Mas eu não vou pregar isso para você agora não. Eu só quero te perguntar: existe aliança no legado que você está trazendo? Ou você está gerando uma tragédia? Você nasceu para construir e deixar um legado? Estou passando lá querendo que passe aqui. Seu legado
Só existe legado onde existe aliança, passou para trás. Seu legado é o que você fala depois de morrer. Fala comigo, meu legado vai falar depois de morrer. Quando se lembra daquele quadro famoso que fica assim, ó? Aquela mulher que fica assim, a Mona Lisa. Quem que é o pintor que pintou a Mona Lisa? Hã? Davi? Leonardo da Vinci. Alguém sabia que existia ele antes da Mona Lisa? Ficou sabendo depois que morreu. Aí o quadro, que era baratinho, ficou milionário. Isso é legado. Eu sou desenhista, irmão. Estou doido guardando uns desenhos meus lá. Vai que depois que eu morro eu fico rico, vendendo quadro. Hã? Ó, Deus está atrás de gente com responsabilidade, gente comprometida com o crescimento de outras gerações. Deus não pensa só em uma geração. O problema que vivemos na vida que temos é que a gente acha que vai alcançar só o que está aqui. Não, peraí, legado vai alcançar o seu, vamos falar familiarmente dizendo, meu filho, meu neto, meu bisneto, meu tataraneto. Eu sento na mesa para ouvir meu pai falando do pai, da mãe, do sogro, da sogra, da bisa, ele fala de todo mundo, porque vem uma história, um legado sendo contado, que gerou princípios e valores. Agora, note comigo, é por isso que a Bíblia é um livro sobre legado. A Bíblia conta o que aconteceu muitos anos, milhares de anos atrás. Só que é interessante que ela conta como se fosse o agora, como se fosse o hoje. E a nossa vida precisa ser como o que a palavra está dizendo. Deus te escolhe para deixar um legado. Eu posso ouvir um amém? Vira para alguém que está perto de você e fala: Deus te escolheu para deixar um legado. Agora seja profeta, um legado positivo. Porque o legado negativo é fácil demais, sim ou não? Meu Deus. Apóstolo, como é que eu vou deixar um legado positivo? Começa a pregar agora. Você nasceu para liderar. Não, vamos voltar, eu vou te dar, porque só aquele povo ali que entendeu sumiu. Aí começou tudo de novo. Só deu certo com o pastor de Arley, né? Vou te dar de novo. Ó, olha lá, ó. Você nasceu para liderar. Aleluia. Aplauda ao Senhor aí. Então permita que o Senhor Deus ative em você o espírito de liderança. A verdadeira liderança, não é qualquer uma liderança. Deus precisa ativar em nós a verdadeira liderança. Mas tem que tá dando chute, eu estou passando para frente, não indo para trás. Liderança, liderança é uma ideia bíblica. A primeira menção do homem na Bíblia envolve liderança. Você sabia disso? Leia o texto comigo. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine, fala comigo, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem, fala de novo, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Liderança é uma ideia divina. Liderança é uma ideia que partiu de Deus. Liderança é algo que Deus fez. Quando você lidera, domina, governa, o nome de Deus é glorificado.
Quando você se posiciona como líder, apóstolo, mas líder de quê? Começa pela sua vida. Começa pelos hábitos que você tem. Começa a liderar os maus hábitos, dizendo não para eles. Começa a liderar a sua mente. Apóstolo, como que eu lidero a minha mente? Quando ela começa a pensar uns pensamentos perversos, dá uma ordem com a sua boca. Porque às vezes sua mente está lá perturbadinha em pensamentos pecaminosos, você está assim. Você tem que falar à mente: para, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem. Você tem que abrir a boca e se autoliderar. Entende? Então Deus, Ele é glorificado na sua liderança. A frase, Deus os abençoou, significa que você já tem permissão divina para liderar. A palavra abençoou aqui está dizendo, Ele te deu a bênção para liderar. Ele validou a sua liderança. Ele validou que você domine e governe sobre as coisas. Na minha leitura ali eu descobri um negócio ali que eu não posso pregar isso aí, nem nos casamentos eu não posso, então vai bagunçar a vida de muita gente. Deus te enviou a esse mundo para influenciar, dominar e governar. Apóstolo, mas eu não influencio ninguém. Será? Será que de fato você não influencia ninguém? Será que ninguém te imita em nada? Será que ninguém te ouve e toma uma mentira como verdade? Ou uma verdade como mentira? Será que ninguém nunca olhou uma roupa sua e falou, não, mas que roupa bonita, onde você comprou? E quando não pergunta, vai para a internet. Sim ou não? Isso é influenciar. Você quer ver uma influência? O pastor William falou assim para mim, apóstolo, aonde o senhor arrumou esse uá? Eu falei, culpa do pastor Jacques. Ele falou, o senhor está abreviando o uai do mineiro. Eu falei, então, eles abreviam o uai. A palavra já é pequena, eles ainda abreviam ela. Influenciado por tanto conversar com ele, eu parei de falar uai e passei a falar uá. O povo me pergunta, como que o senhor está? Uá, estou espetacular. Agora eu vou ter que me autocorrigir. Eu vou ter que me liderar e parar de falar uai e voltar a falar uai. Ou largo o uai também, né? Ah, então, pronto. Eu estou te dando um exemplo simples do que é influenciar. Às vezes você precisa entender que influência você não se esforça para ser, você é quem é. O problema é que quando nós influenciamos para o mal, é porque nós estamos sem a imagem e a semelhança do Deus que nós fomos criados. Deus está com você quando você decidir liderar. Vira para a pessoa que está contigo aí e fala assim, ó, se você não decidir liderar, Deus não se responsabiliza. É simples assim, irmão. É muito simples. Apóstolo, mas por quê? A liderança é o DNA de Deus. Olha o que significa o DNA de Deus: divina natureza do Altíssimo. Liderança é o DNA de Deus. O que é DNA? Divina natureza do Altíssimo. Nós nascemos para isso. Por essa razão que os líderes têm vitalidade, têm energia, têm proatividade e vive em movimento. As pessoas, o pastor Jarley falou assim, irmão, meu filho, eu gosto de vir nessa igreja. Eu saio daqui e eu ponho a minha igreja toda em crise lá. Eu falei, mas por quê, pastor? Não, ninguém precisa chamar seu povo para vir para frente, eles já vem, pula, começa a pular, na palavra sai correndo. Vocês me inspiram. Eu falei, isso aí somos nós mesmo. E às vezes tem gente que assusta e vai até embora. Ele falou, não preocupe com esse povo que vai embora não. E aí ele sai daqui, chega lá e quer que o povo faz igual está aqui. Da outra vez que ele veio aqui,
ele pôs o pastor Cícero para falar comigo, para o líder de louvor deles entrar em contato conosco, para aprender conosco, para fazer o louvor lá. Foi ou não foi, pastor Fabrício? E o líder conectei com o Fabrício, para o Fabrício dar as dicas para eles poderem ser aperfeiçoados. Às vezes a gente pensa assim, nossa, ele está vindo aqui só ensinar, não, ele vem aqui aprender também. E nós influenciamos. Por que esse DNA, essa natureza do Altíssimo, ela traz vigor? Eu estava falando com o pessoal do Resgate Music, que o pastor Abe Uber, irmão, se você ver quando ele começou a igreja, e como ele está agora, você fala, não, ele está errado isso aí, porque ele era velho, feio, sem pescoço, agora ele está novinho, bonito, com pescoço, lisinho, branquinho, o homem está rejuvenescendo. Eles colocaram na internet uma foto dele antes e outra depois, você fala assim, não, isso está errado, eles inverteram, rejuvenesce. O DNA de Deus, quando a gente assume uma liderança, irmão, ele nos rejuvenesce, ele nos dá vigor, ele traz vida, porque não tem nada melhor para a nossa vida do que ver uma pessoa crescendo. Liderança tem a ver com atitude. Muitos pensam que liderar é apenas ter um cargo ou um título, mas a verdade é que liderança é sobre posição. Não é sobre posição, é sobre postura. Isso aqui é muito pesado. Cadê o Miqueias, tá? Vou abrir uma conversa nossa aqui, meu filho, um discipulado, tá? Qualquer coisa depois nós faz outro discipulado. Nós tivemos que fazer um discipulado com a Samira e o Miqueias um tempo atrás, para falar para eles, olha, vocês são líderes. Só que quando você está no meio da galera, vocês esquecem. E vocês estão se comportando como uma galera. Não vou mais, porque senão fica ruim, né? Você já entendeu? E eles, nossa, apóstolo, nós não tínhamos prestado atenção nisso. Por quê? Como eu me comporto, é o que vai gerar o legado. Agora, eu sou líder. Mas quando estão falando de alguém, eu sento na mesa e falo normalmente. Que loucura é essa? Não era isso que eles estavam fazendo não, viu, irmão? Eles estavam correndo na igreja, igual os meninos ficam correndo. Estão me entendendo? Estão compreendendo? Não é sobre a posição que você é colocado, é a postura que você tem. Não é sobre imputar, é sobre conquistar. Eu estava conversando com o Malx sobre a nenenzinha do nenenzinho dele que está vindo. Cadê o Malx? Está aí? Ali, está ali. Ele estava ali no sofá ali, e aí, quem é que falou que agora que a ficha caiu? Não. Hã? O Wender. O Malx, eu falei isso, o neném dele vai nascer assim, irmão. Vai nascer de câmera lenta chorando. Se puxar ele, né? Se puxar a esposa, a Lana, aí já é outra coisa. E aí o Wender falou para mim assim, eu falei para ele, vai demorar para a ficha cair, que ela estava mostrando o vídeo da reação dele quando ela contou. Depois você põe no telão. Ela contando, não, põe não, ele está sem camisa, não pode não. Hein? Ela contou para ele, ele fez assim, ó. Eu falei, vai infartar. 3 horas para cair a ficha. Eu falei, não, ainda não caiu não. Aí foi onde o Wender falou, a minha ficha só caiu quando os meninos começaram a dar problema. Eu falei, é verdade, correram para lá e para cá. E eu acho que tem umas fichas do Wender que ainda não caiu, entendeu? Por que eu estou falando isso? Não é ser colocado no cargo, é o seu posicionamento. O pai, a mãe, a hora que fala que está grávida, ela já começa a conversar com a criança, passa a mão, faz assim para pentear o cabelo. O pai não, irmão, enquanto ele não pega no colo aqui, ele não posiciona como pai, não. É um negócio muito louco isso aí. E é como nós nos comportamos é que vai dirigir ou mostrar para as pessoas o líder que sou.
como nós nos comportamos, é que vai mostrar. Então, a liderança não é sobre posição, é sobre postura. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se poste direito, irmão. Não é sobre onde você está, mas sobre como você se comporta onde está. Não é onde, é como. Você pode estar no pior lugar do mundo, mas se você tiver a postura certa, pronto. Se você se comportar da maneira correta, tá lindo, tá ótimo. Então, olha isso. Atitude é o que diferencia um líder líderes que marcam gerações, daqueles que apenas ocupam uma função. A nossa atitude é que vai definir até onde vai ecoar a nossa vida. Se vai ecoar positivamente ou se vai ecoar negativamente. Foi a atitude de fé de Josué e Caleb, ao entrarem na terra prometida, que mudou tudo. Foi a atitude dos dois que mudou tudo, a postura que eles tiveram, irmão. Enquanto todo mundo estava descendo a lenha, eles falaram assim: não, isso aí é... A notícia lá é muito boa, a terra manda leite e mel mesmo, e o Senhor já falou que vai nos dar, bora para cima. É a atitude, é como, olha lá, foi a atitude e coragem que fez Davi enfrentar Golias quando todos estavam recuando. Preguei agora na conferência. Foi a atitude de Davi, foi a atitude de obediência e humildade que fez Jesus se levantar da mesa para pegar a toalha e lavar os pés dos seus discípulos. Foi a atitude dele que constrangeu todos os discípulos. Porém, só Pedro que levantou a mão e falou: o senhor vai lavar meus pés? Que é isso? O que o senhor está arrumando? Ele falou: olha, é o caminho de você ter parte comigo. Se eu não lavar os pés, seus pés, você não vai ter parte comigo. Não, senhor, ótimo, me dá um banho. Lava tudo. Eu quero ter uma parte contigo, não. Eu quero ter todas as partes contigo. Não é a função do líder, não é a função do líder que causa impacto, é a atitude. Eu não passei não. Não é a função, não é o cargo de pastor, de presbítero, de diácono, de profeta, de quarta pessoa da Trindade que vai causar o impacto, é a atitude que ele tem. É a atitude que ele tem. O pastor Jarley falou: ele está com 160 pastores na igreja dele. Sentei perto dele e falei assim: pastor, me conta aqui, todo mundo ordenado? Ele falou: para quê? Eu vou estragar o povo? Tem muito pastor sendo pastor que quando é ordenado deixa de ser pastor. Eu falei: é verdade. É melhor você deixar, olha o que ele disse, hein? É melhor você deixar a pessoa lutando para ter a ordenação e fazendo muito bem feito, do que ela ter a ordenação e parar de fazer o que estava fazendo. Eu falei: o senhor é muito inteligente, eu preciso tomar banho na sua água. Vamos lá. Atitude de um líder tem a atitude de ser intencional. Quando se lembra que na conferência profética o apóstolo Isaac teve aqui? Ele veio aqui para quê, irmão? Ele veio para ver como é que era a igreja. Ele veio para ver se comportava a equipe toda, se o equipamento de som estava ao nível deles. Ele veio para ver se realmente ele firmava o compromisso de estar aqui ou se não. Por quê? Porque ele já foi convidado, ele contando na mesa, foi convidado para ministrar em igreja. Chegou lá, tinha aquelas caixas de Watson ainda, com aquela mesa ainda da Watson ainda. E aí como é que faz? Aí as pessoas estão esperando a banda do YouTube. Chega lá, não tem som para ter a banda do YouTube, se torna uma fraude. Intencional, todo líder precisa ser intencional.
Antes de você multiplicar a sua célula para uma casa, vai lá jantar na casa, vai almoçar na casa, vai entender se aquela casa lá ela é receptiva para receber uma célula. Estou te dando um exemplo aqui para você, entendeu? A atitude de servir mesmo sem reconhecimento. Isso aqui é muito forte, irmão. Quem serve como Jesus serviu os discípulos não está esperando reconhecimento. Líder nenhum precisa servir para ser reconhecido. Não, esse não pode ser o fim. Esse precisa ser apenas um processo que vai acontecer inevitavelmente. Mais cedo ou mais tarde, quem faz, porque tem um coração de servo, vai ser reconhecido por alguém. Eu convidei a Osana, e eu quero honrar ela em frente a todos. Eu convidei a Osana para fazer a comida para os preletores. Ela abriu um olho assim, aqui ó, na frente do banheiro, não fiz reunião não, irmão, na frente do banheiro. Foi a Osana ali, naquele banquinho? Ela abriu o olho assim, ela falou assim, o senhor vai me dar essa honra? Eu falei, eu já deveria ter dado há muito tempo. Irmão, pensa a excelência. Ela foi lá servir, a pastora falou assim, a senhora que está fazendo a comida? Ela falou assim, eles aplaudiram. Não teve uma que eles não elogiaram, Osana, eles amaram. E eu... Aleluia. E eu não vou subir na balança essa semana, vou deixar para a semana que vem para eu não me frustrar. Deu alguma coisa errada lá. Olha lá, irmãos, está quase acabando, hein? Atitude de permanecer mesmo diante dos desafios. Atitude de chamar para si a responsabilidade, mesmo quando é mais fácil omitir. São essas atitudes de posicionamento que vai falar se você é um líder que ecoa ou um líder que é apenas um sino que tine. Apareceu o desafio. O que a gente faz quando aparece o desafio? O que a Eva falou para Deus quando ele perguntou sobre o que tinha acontecido no jardim? A Eva falou foi Aí ele perguntou para o Adão. Aí o Adão pôs. Foi a mulher que o Senhor me deu. Quem que sofreu a consequência? Adão, Eva e a serpente. Adão saiu do jardim e vai ter que trabalhar agora para poder ter o de comer. Do suor do teu trabalho tu vai se sustentar. A Eva, coitada, gerou para as mulheres tudo. Você vai ter dor de parto. Todo mês você vai sangrar, para você ficar esperto. O seu útero vai inchar, os seus ovários vai virar aquele narquia. Vai te dar dor de cabeça, suadeira. O seu esposo vai quase morrer, que você vai querer matar ele. Está lá escrito na Bíblia lá. E a serpente? Você vai rastejar por onde quer que você for. Você vai comer inseto. Após, peça por quê os três sofreram a consequência. E nenhum assumiu a responsabilidade. Foi jogando um para o outro. Todo mundo que vai jogando a responsabilidade tem que sofrer consequências. Isso aí é inevitável. Agora, quando o líder erra e fala assim, eu. Sabe o que ele está fazendo? Ele está trazendo, foi eu. Ele está liberando todo mundo de sofrer o que ele precisa sofrer. Essa é a atitude que ecoa, de uma liderança que vai ecoar. Então, líderes não esperam ambientes perfeitos para liderar com excelência e paixão. Um líder de verdade, irmão, ele não espera chegar na casa perfeita para ter uma célula. Ele não espera chegar na casa perfeita onde todo mundo vai na célula e não falta ninguém. O líder, ele não espera que as pessoas se convertam em 3 meses.
Ele sabe que existe um preço de jejum, oração, palavra, leitura, revelação, bons conselhos para que as pessoas compreendam que existe Deus na vida dele. Um líder, ele precisa, irmão, nós precisamos gerar isso, esse posicionamento de não desistência. Vai ter pessoas que vão seguir você porque ele nunca viu você desistir de nada. Eu vou te falar, quando eu coloco um negócio na minha cabeça, eu não desisto não. Minha esposa está aqui que não me deixa mentir. E agora, para os caras ficar tudo esperto, eu já coloquei na minha cabeça que essa quinta-feira, pastor Jacques, pelo menos 3 gols. Deixar todo mundo traumatizado de novo. Vamos lá. Ó, a nossa grande crise hoje é uma crise de liderança. Nas igrejas, empresas, não está faltando poder, está faltando líderes que saibam se movimentar com poder. Eita! Não falta poder, irmão, falta o líder que se movimenta com poder. Não falta manifestação da glória, do poder de Deus. Falta o líder que se movimenta com esse poder, que sabe ter a ação, que sabe tomar a decisão, que sabe fazer valer. Não está faltando sabedoria, está faltando o líder que busca ser sábio. Aqui eu vou ficar aqui um pouquinho com você. Tenham paciência comigo. Você quer saber se a sua liderança, se o seu tino de líder tem mudado, se você tem crescido como líder? Peça por quê? Ou peça como? Quando a sua linguagem mudar. Apóstolo, como assim? Você quer saber se um líder está crescendo? A linguagem dele precisa mudar. Eu não estou falando de vocabulário, claro que faz parte, mas uma linguagem de liderança. Vou te dar um exemplo. Atendi alguém, isso eu não vou poder expor não, porque senão fica feio. Eu atendi alguém que chegou a mim com todas as notícias ruins sobre um determinado assunto. Eu peguei essa pessoa assim, irmão, falei assim, peraí, segurei ela aqui e falei assim, vamos virar. Virei. Aí, ponto a ponto, eu fui mostrando para ele o outro lado daquilo que ele me trouxe de ruim. Fui mostrando. Quando terminou, ele falou assim, não tinha pensado nisso. Quando a sua linguagem muda, é porque a sua liderança está crescendo. Como você expressa situações, revela o seu crescimento. Agora, quando alguém te traz um desafio, você entra no desafio com essa pessoa e quer desistir junto com ela, irmão, esquece, você já fracassou. Se eu fosse ouvir o pastor Jacques, a pastora Heloísa, eles não eram casados não. A minha esposa profetizou o casamento dele, ele riu. Faz ideia que você está falando não. Se ela fala assim, não, é verdade, mas vocês não tem jeito mesmo não. Pronto, acabava tudo. Vocês estão me compreendendo? A sua linguagem, a maneira com a qual você fala, a maneira com a qual você expressa fé, a maneira com a qual você ensina, precisa crescer, precisa mudar. Saindo no corredor, eu não vou falar qual foi o feedback, mas saindo no corredor, despedindo o pastor William para ele ir, ele falou, meu apóstolo, não posso sair daqui, o senhor me pediu uma oração, eu orei pelo senhor, mas eu não posso sair daqui sem dizer que se o senhor não mudar isso, o que o senhor está pedindo não acontece. O senhor vai precisar melhorar isso, porque senão quem o senhor está pedindo não suporta. Falei, tá bom, deixa comigo. E vocês sabem que eu amo ser desafiado, sim ou não? Ainda mais quando é alguém que é grandão, que está lá na minha frente, que já
passou por tantas situações na vida, me dá um conselho, irmão, eu aplico ele a ferro e fogo, não tem jeito, sem misericórdia, porque eu entendo que é o próprio Deus falando para mim, eu entendo que é o próprio Deus tendo misericórdia da minha liderança, entende? Olha, não está faltando graça, está faltando líderes que sabem se mover em graça. Eu queria que você imaginasse o pastor Jarley pregando isso aqui para você, que a palavra é dele, não é minha. Está faltando o líder que sabe se mover em graça, no favor de Deus, no favor imerecido de Deus. Está faltando justamente uma liderança que precisa entrar para debaixo das asas do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo e descansar. Está faltando isso na nossa liderança. Olha lá, nunca foi um problema para Deus salvar uma pessoa. Foi? Não, fala sério, se Deus quisesse fazer assim, ó, e mudar tudo, poderia ou não? Mas claro que poderia. Até o pior, o mais inescrupuloso do ser humano, se ele fizer assim, ó, já era. Mas não é isso que ele quer. Não é isso. Apóstolo, por quê? Sempre foi um desafio para os céus levar uma pessoa a uma renovação, a uma transformação, a uma mudança de mentalidade. O problema de Deus não é salvar, é transformar você, é mudar a sua mentalidade. Sabe o que acontece, irmão? Aqui eu vou ficar aqui com você mais um pouquinho, depois eu mudo para você ver. O que nós precisamos abrir mão? Aí eu penso assim, aí eu acho assim, na minha concepção, deixa eu abrir aqui, para te motivar a ofertar, tá? Fala amém aí, abençoar. Foi você que me mandou, pastor Heloísa? Aquele relatório lá? Quem me mandou? Hã? Ah, tá lá no fechamento? Fechamento, achei. Mas aqui não é o do mês, não. Ah, isso aqui é da Icos Coffee Shop, então não vai dar certo, não. Então tá, então vou te dar um relatório aqui da minha memória. As inscrições de R$ 69,90 que cada um pagou, gerou uma arrecadação de 11.700 e pouquinho. Coloca na calculadora aí. Pastor Edmilton, põe na sua cabeça a calculadora aí. Põe na calculadora aí. Quem abrir a calculadora primeiro fala eu. Amém? Abriu? Então põe aí 11.700. Vamos arredondar. Menos 2.600. 2.680. Isso. Menos. Quanto foi o outro hotel? 2.800. Põe 2.800. A compra lá ficou em quanto? Com a carne. Menos 1.800. Menos 700. Ó. Menos 54 reais de estacionamento. Está sobrando 3.600. Nós ainda não demos nenhuma oferta para ninguém. Ah não, tem menos 1.200 aí que foi a despesa da van do apóstolo Isaac. 2.400, nós não demos nenhuma oferta para ninguém. Nós temos 2.400 para dar 9.000 de oferta. E você acredita que tem gente que fala assim: ah, eu não concordo de pagar. E se eu te falar que a nossa energia veio 2.400?
Ó, falta arrecadar 6.500. Quem tem aí para nos ajudar? Sem falar no aluguel de 16 mil que foi pago dia 20. Está entendendo? Então não é questão de concordar, é ter bom senso. Apóstolo, eu quero liderar. Tenha bom senso primeiro. Ó, o maior empecilho para viver dentro da perspectiva de Deus está na sua própria disposição de reconhecer que precisa de ajuda, de aprendizado e treinamento. Um líder, ele precisa reconhecer isso. E para ele reconhecer só tem um caminho. Eu preciso de parar de achar que eu acho. Eu preciso de parar de achar que eu já sei. Eu preciso, irmão, não dá. Salmos 34 vai dizer assim, experimenta e veja o quanto o Senhor é bom. Tem situações na nossa vida, na nossa liderança, que enquanto você não experimentar, você não vai ver que é bom. É bom. O Senhor é bom. O Senhor, Ele é magnífico. Ele é magnânimo. Somos nós que precisamos dEle. Não é o inverso, irmão. Ele poderia salvar todo mundo, mas Ele ia salvar quem não quer ser salvo, se Ele fizesse isso. Somos nós que precisamos de uma renovação mental. O meu corpo só mudou de 102 quilos para 80, 92, 90, 102 para 90, depois que eu mudei a minha maneira de pensar e parei de comer o que eu comia. E tomei a decisão de ir para a academia, morrer lá. Essa camiseta que eu não usava mais não, irmão. Para você ver o tanto que é bom você pegar uma roupa que você não usava e ela ficou parecendo nova, Railson. Porque o povo já tinha esquecido que eu não usava ela mais. Estão me entendendo? Eu mudei a maneira de pensar. Eu coloquei assim na minha cabeça assim, só para você entender. Arroz faz mal. Eu não como mais arroz. Eu não como mais feijão. E olha que quando eu fui para a Europa eu me senti ofendido, porque os europeus falaram que arroz é lixo. Eu doido para comer um arroz, paguei caro, quase 700 reais, uma porção de picanha com arroz e feijão tropeiro lá. Doido para comer um arroz. Eu precisei mudar a minha mente. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, Romanos capítulo 12, 2. Está falando para você. Continua com fé. Experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Você vai precisar pensar diferente. Agora eu estou terminando. O agir de Deus por meio da liderança. Presta atenção nisso. Olha lá. Liderança nasce na essência de Deus. Nós podemos afirmar que o espírito de liderança é o DNA de Deus. Se eu falo, presta atenção. Se eu falo, eu não sei liderar, eu não nasci para liderar, você está falando, eu não tenho a essência de Deus. Estão entendendo? É simples assim, irmão. A liderança é o DNA de Deus. É Ele que faz acontecer. Liderança é a mente de Deus te capacitando, fluindo e transbordando vida em você. Liderar não é impor. Liderar é conduzir. Pastor Werley me mandou uma mensagem hoje. Pastor Werley horrível português, preciso mudar minha linguagem. Pastor Werley entrou em contato comigo e pediu algo. Me passou um caso. Eu ouvi. Falei, Pastor Werley, o senhor vai precisar fazer isso aqui, tá e tá. Ele falou, tá bom, apóstolo. Ele foi lá e fez, tá e tá. Aplauda ao Senhor aí, em nome de Jesus.
Apóstolo, o senhor está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer para você que um líder, antes de dar um checkmate no seu liderado, na ovelha, no discípulo, você precisa dar um passo e pensar, analisar a situação. Porque o que aquela pessoa espera não é que você resolva o problema dela, é que você dê um norte para que ela resolva. As pessoas buscam uma liderança que norteiam a vida dela, não é que viva para ela. Não é chegar e falar, irmão, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Não. A hora que ele me falou, eu falei, pastor Hélio, olha essa situação, olha essa e olha essa. O melhor caminho é você excluir tudo isso aqui, vem aqui na fonte. Senta, ouve a fonte. E aí você vai ver que vai dar pronto, irmão. Transborde em você. Liderança é Deus em movimento para transformar o caos em paraíso, a morte em vida e as trevas em luz. Você pode aplaudir ao Senhor aí em nome de Jesus? Ai, meu Deus do céu, Deus é bom demais. Liderança é o homem conectado à mente de Deus. É você perguntar como ele agiria nessa situação. Vou voltar no livro, o que Jesus faria em meus passos? Qual a decisão ele tomaria aqui? Como é que ele ia aconselhar essa situação? É a mente de Deus atuando e movimentando por meio de uma mentalidade restaurada, renovada em Cristo. A nossa mente precisa ser cativa à mente de Cristo. Liderança é Deus fluindo e agindo por meio de seus pensamentos, ideia, visão, projetos e planejamento. É Deus agindo através de você. Liderar é permitir Deus agir através de você, na maneira que você vê as coisas, na maneira que você fala, na maneira que você se posiciona, na maneira que você aconselha, no jeito que você faz um projeto, o planejamento. É Deus fazendo através de você. Você é um canal, não se esqueça disso. Líderes estão sempre com a mente cheia de Deus. Líderes estão sempre com a mente cheia de quê? Por isso, eles ressignificam, se transformam, se inspiram, se encorajam, criam novos caminhos, têm perspectiva, esperança e sonho. Apóstolo, o que é ressignificar? Trazer um novo significado. Como eu trago um novo significado? Vamos lá. Não posso dar um exemplo que não seja vivido por mim. Antes de Cristo, a maioria conhece a história horrenda. Eu era um promíscuo. Eu era adúltero. Fazia minha esposa chorar. Fazia o marido de outras mulheres chorarem, porque eu tomava as mulheres dos caras. Esse era eu. Eu me converto. A minha mente muda. Agora eu tenho a mente de Cristo, mas eu tenho um passado que tem um significado triste. Como eu ressignifico isso? Trazendo aquilo que gerava morte, trazer vida. Eu destruía casamento, agora nós restauramos casamento. Eu gerava divórcio, agora nós lutamos para que ninguém se divorcie. Isso é trazer um ressignificado para a sua vida. É pegar a dor que você viveu um dia e gerar cura na vida de outras pessoas, porque você passou pela cura. Ressignificar é isso. Irmão, eu quero te dizer que o que a gente mais encontra, minha esposa e eu, é marido e mulher com problema de adultério, querendo largar, querendo separar. Agora foi a gota d'água e nós vamos tirar um pouquinho de água do copo e falar, ó, cabe mais 5 gotas, vamos continuar. É isso. Ressignifica, se transforme,
alguém vai ser transformado por causa da sua transformação. Se inspire, alguém vai ser inspirado pela sua inspiração. Se encoraje, alguém vai ser encorajado por causa da sua coragem. Crie novos caminhos, alguém vai passar pelo caminho que você está traçando hoje, irmão. Eu não acabei de falar para você que o pastor William me deu um conselho que ele teve que vencer para alcançar o que eu estou buscando? Ele abriu o caminho, falou: apóstolo, faz assim. Eu falei: pode deixar comigo. Agora, pergunta o que vai acontecer. Muita gente vai achar ruim. Quando eu colocar em prática, muita gente vai achar ruim. Pergunta se eu estou importando. Quando um líder entra em movimento, ele está, na verdade, dando passos de fé e entrando na dimensão de poder, influência do Espírito Santo. Por essa razão que líderes cheios de Deus possuem uma mentalidade avançada e são verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus. Apóstolo, eu quero ser um instrumento na mão de Deus. Irmão, primeira coisa, não fica parado. Segundo, olha só, mantenha-se em movimento, dando passos de fé. Todo homem ou mulher que tem fé influencia. E eu estou falando que é fé, irmão, não é loucura não, amém? É fé. Porque tem gente que pega essas palavras e faz umas loucuras. O cara ganha R$1.000, financia um carro para pagar 1.200 de parcela. Isso aí é loucura. Isso não é fé. O cara tem condição de comprar uma Titan 150. Ele compra uma MT-05, 6, 10, uma Hornet. Isso não é fé. Fé é você caminhar sobre as águas, sabendo que Deus vai estar com você no projeto que você colocou. Por mais que ele pareça impossível, ele vai abrir o mar. E é essa razão que nós precisamos estar cheios de Deus, porque Deus vai fazer. Olha lá, Isaías 11, verso 2 e 3. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pelas aparências, nem decidirá com base no que ouviu. Isso aqui é muito forte. Por quê? Olha só, vamos lá, vou voltar nos casais. Será que tem alguém aqui com problema com casamento, irmão? Eu não estou sabendo, porque não tem nada de casamento aqui, mas toda hora eu tenho que falar. Ué. Alguém está precisando ouvir. Vamos lá, eu sou o discipulador. Aí o marido vem falando da esposa. Eu vou lá e desço a lenha na esposa. Como que você vai fazer um trem desse se você não ouvir a esposa? Irmão, então é isso aí. Então eu vou ouvir ela agora. Aí você marca um discipulado com ela. Ela vai falar, fazer o quê? Você ouviu um, ouve o outro, você vai confrontar. Se as ideias baterem, ótimo, vai dar para você dar um direcionamento. Se tiver muito diferente, vamos pôr os dois para falar junto agora. Aí você chega e fala assim: agora você fala, aí você fica caladinho. Aí agora você fica calado e você fala. Normalmente, quando esse aqui começa a falar, esse quer interromper. Você falou, para, agora é. Depois que você ouve, é que você vai julgar e aconselhar. E ele inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que tem ouvido. Não pode ser assim. O Espírito de Deus é perfeito e age de forma múltipla. Você já imaginou a sua liderança recebendo esse fluxo do Espírito? Você já imaginou, irmão? O quanto você ia explodir na sua liderança se você recebesse do Espírito Santo esse fluxo? Você já parou para pensar? Olha só, eu quero falar algo aqui que é muito sério. A gente gosta de uma célula cheia de gente, sim ou não?
top demais, você vê aquela multidão de pessoas, é igual ver a igreja como estava no fim de semana, é lindo, é uma delícia, mas uma célula com muita gente não é sinal de saúde. Peça porque você não vai conseguir cuidar de todo mundo, você não vai conseguir visitar a todos, você não vai conseguir estar dando atenção para todos. Uma célula saudável é uma célula que tem um líder em formação para que quando ela crescer, ela multiplique. Existe um time de multiplicação, irmão. Se você passar esse time, ela cresce, você não multiplica, e ela começa a morrer, e você tenta correr atrás, vai morrer. É muito gostoso ver muita gente junto, mas ninguém cresce com uma multidão gigantesca. Se fosse tão bom assim, nós não tínhamos célula, nós tínhamos só uma igreja cheia de gente. Como que a gente ia cuidar desse tanto de gente? É por isso que nós temos células, para poder cuidar de todo mundo. Agora, se a célula cresce demais, como cuidar? Não dá. Oh meu Deus, o negócio aperta para ele, está voltando. Isaías 11, 2 e 3. E ele te inspirará no temor do Senhor. Fala assim, eu recebo. Não julgue pela aparência. Fala comigo, não julgue pela aparência. Nem decida com base no que ouviu. Vocês nasceram para serem inesquecíveis. Nós nascemos para ser inesquecível. Nascemos para gerar vida na vida de outras pessoas. Nascemos para influenciar, para trazer pessoas e apresentar Cristo. Amém, queridos? Você recebe essa palavra como eu recebi? Eu estou pregando ela porque ela está fervendo dentro de mim. E o meu pastor me liberou e ainda foi melhor ainda. Não mudei nada do esboço dele. Eu nem falei, eu vou pôr minha cara. Mudei o tema só por causa da internet. Senão nem o tema eu mudaria. Mas eu quero liberar uma palavra para você ofertar, amém? Lá em Gênesis capítulo 4, fala sobre a oferta de Caim e de Abel. Eu vou te dar quentinha a revelação que Deus me deu ali hoje. Me pôs em crise já. Quantos se lembram desse texto? Você quer que eu leia? Ou não precisa? A Bíblia vai dizer que Deus recebe Abel e a sua oferta, mas Deus rejeita Caim e a sua oferta. Só que quando Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva, sopra ali o fôlego, eles se casam e ela tem um filho. Qual que é o filho que nasce primeiro? Qual? Caim. Caim é um filho mais velho. E a Bíblia vai dizer que Eva concebeu o segundo homem da terra. Adão era o primeiro homem, Eva concebe o segundo homem. Ela fala assim: e o Senhor me ajudou a conceber um homem. É forte isso aqui. E ela concebe de novo, e agora vem Abel. Caim se torna lavrador, agricultor. Abel se torna pastor de ovelhas. E aí, quem é que fez a primeira oferta na Bíblia? A primeira menção de oferta na Bíblia? Caim. A primeira oferta bíblica foi rejeitada por Deus. Apóstolo, mas que coisa, era a primícia. Pois é, era a primícia das ofertas e foi rejeitada por Deus. E junto com essa oferta de rejeição, foi rejeitado a Caim também. E Abel vai então e faz a oferta dele. A Bíblia vai dizer que ele ofertou um cordeiro. E ele pegou esse cordeiro, da gordura de todos os que ele tinha. Esse cordeiro era o primogênito, o primeiro cordeiro que nasceu, e o mais gordo, o melhor, o mais sadio. E a Bíblia diz que Deus aceita a oferta dele. E eu lendo esse texto, como eu disse para você, eu estou em crise, então eu vou ler para uma nova revelação. E eu fiz uma pergunta para Deus. Falei: Senhor, o Senhor rejeitou a primeira oferta. O Senhor rejeitou
o primeiro homem nascido de mulher. Por que o senhor rejeitou esse primeiro homem nascido de mulher, rejeitou a primeira oferta e aceitou a oferta de Abel, que era o filho mais novo, o irmão mais novo? E aí Deus me conduz a Gênesis capítulo 3, 21. E no capítulo 3, 21, está dizendo que é o momento em que Deus chama: onde vocês estão? Cadê você, Adão? Adão está atrás da moita, tampado agora por folhas, porque a serpente abriu os olhos dele, dizendo para eles que eles iam ser como Deus. Está lá no grupo da igreja, lá você vai ver depois lá que eles morreram espiritualmente. Quando a gente morre espiritualmente, a gente passa a ver aquilo que a nossa carne quer ver. E aí, quando eles estão ali, eles descobriram o quê? O pecado. E Hebreus capítulo 9, 22, vai dizer que pela lei é impossível a remissão do pecado se não houver derramamento de sangue. Se é impossível a remissão de pecado sem ter derramamento de sangue, você vai ver que a oferta de Abel foi aceita, porque a oferta dele estava perdoando o pecado do pai e da mãe. Uau! Mas espera aí, que loucura que é essa? Espera, calma. Abel agora é a tipificação do próprio Deus, que sacrifica o próprio Jesus, o Cordeiro Imaculado, o primogênito. Quando Deus vê aquilo, ele fala assim: eu vou receber, porque é o mesmo que eu vou ter que fazer por toda a humanidade. Vocês estão me compreendendo? A pergunta que eu tenho para você: você tem certeza? Paulo vai ensinar aos coríntios que o nosso espírito, o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, correto? A pergunta que eu tenho para você: o Espírito de Deus tem testificado ao seu espírito que ele está recebendo a sua oferta? Ele recebeu a oferta do segundo filho, o filho mais novo, o irmão mais novo, rejeitou a primeira oferta, porque a primeira oferta não apontava para Cristo. Apóstolo, o senhor está dizendo que a sua oferta, a sua fidelidade, a sua primícia precisa apontar para Cristo.